Mexe comigo. Tô chegando aqui na casa do meu amigo Santana Filho para fazer com ele o Conversa com o Autor, o primeiro de 2023. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só. Olá, aqui conversa. Vamos voltar. Vai. Escuta, se eu quiser falar pro pessoal, eu olho para ali. Tá. Então tá. Olá, estamos aqui começando o primeiro Conversa com o Autor de 2023 e eu tenho o prazer de estar aqui na casa do meu amigo autor Santana Filho, que para mim, né, não é segredo para ninguém, sempre disse isso, um dos maiores escritores deste país em atividade. Santana Filho, que estreou na literatura com O Rio que Corre Estrelas, né, da editora Terracota, do nosso querido amigo Cláudio Brits. Depois veio o volume de contos O Beijinho e Outros Crimes Delicados, também pela Terracota. E aí, quando nos conhecemos, veio A Casa das Marionetes, Flor de Algodão e o mais recente, Antônia, os 3 romances. Mas dos livros a gente vai falar depois. Depois a gente fala dos livros, porque primeiro eu quero te agradecer por você me receber na sua casa mais uma vez, lugar em que já estive tantas vezes e me diverti à beça, muitas delas. Volte sempre que quiser. E Santaninha, a gente vai falar de livro, de literatura, vamos falar disso depois. Mas primeiro eu queria assim, começar sabendo, queria que você me contasse um pouco do pequeno Santana. E como é que talvez essa infância tenha preparado essa sua cabeça para criar histórias, para inventar histórias? Opa, certamente, Marcelo. Mas antes disso eu quero também agradecer a sua presença. O seu comentário que muito me envaidece, eu ouso dizer, porque você, antes de ser o editor, que você é interessado, esforçado, você é um excelente leitor, um grande leitor, eu sei disso. Então, você me qualificar de alguma forma como escritor, me credencia de alguma forma. Então, muitíssimo obrigado. Com relação à minha infância, é inevitável lembrar do Machado de Assis, não é? O menino é o pai do homem. Eu nasci em Balsas, que infelizmente eu não conheço, porque saí de lá com menos de 1 ano de idade e não voltei, mas eu fui criado, passei a minha infância entre pequenas cidades do interior do Goiás, onde hoje é o Tocantins, e depois em Imperatriz, Maranhão, ambas à beira do rio Tocantins. Então essa infância ali, vivida à beira do rio, que eu não frequentava, porque eu tinha uma mãe muito preocupada, que o rio era de fato perigoso, havia história de pessoas que se afogavam no rio, e tinha aquelas outras fantasias com relação a isso. Então, na verdade, eu não vivi isso. Você era o queridinho da mamãe, né? Você não era o queridinho da mamãe? Eu era o queridinho da mamãe, mas isso não podemos falar aqui. Podemos, ninguém pode saber. Queremos saber disso. Quando minha mãe morreu, 2 anos e poucos atrás, nós ficamos sabendo que os 3 guardávamos esse segredo. Os 3 eram os queridinhos. Olha só como ela era. Só que ela cuidava de um não contar para o outro. Mas, de fato, o que havia entre mim e a minha mãe, assim, de especial, vamos chamar, era uma identificação. A gente tinha uma afinidade, especialmente no que se voltava para a arte, para a literatura, para arte de um modo geral. Então, sim, isso havia. E a minha infância foi vivida ali. O que eu acho que foi determinante nisso é que eu era, ao mesmo tempo, um menino muito medroso, eu era um menino assustado e muito fantasioso, e muito dado a inventar histórias. Então, naquele momento, naquele universo
tudo já contribuía um pouco para isso. Meu pai tinha uma fazenda no Tocantins, absolutamente isolada de qualquer... não tinha estrada perto, era uma saída da Belém-Brasília, que aí aqui vinha uma estrada de barro, depois quando você andava um tempão por essa estrada, você tinha que entrar numa outra estradinha até chegar lá, e era uma casa isolada de absolutamente tudo. Meu pai era um cara muito, como se diria, um cara muito sério, por um lado, e muito irônico, muito debochado, e muito pernambucano, que gostava de inventar história, de contar história, então criava, à noite não tinha luz elétrica, e nada disso, por exemplo. Então o pessoal que morava na fazenda vinha para a sede, para a casa da sede, sentava ali para falar com o seu Santana, meu pai, para ouvir, e o papai perguntava para cada um deles: vocês viram a mulher da lamparina passar essa noite? O que era a mulher da lamparina? Uma história que o papai inventou, que tinha uma mulher que andava no escuro com uma lamparina na cabeça. E aí os caras, que já mentiam mais do que eu, diziam: vi, seu José. Nossa, ela passou ontem e tal. Aí depois o papai inventava que tinha uma onça que apareceu por lá não é lugar de onça. E alguém viu a onça que passou por aí, estão dizendo que essa onça está andando. Parecia sempre alguém que... Eu ficava extasiado com tudo aquilo. Então, a minha infância, não tem a menor dúvida, que conta muito, contribuiu muito para a minha expressão quando eu resolvo fazer qualquer tipo de fabulação, vamos dizer assim. E normalmente, assim, a gente, olha só que coisa maluca, mas isso acontece muito porque as pessoas, né, os sudestinos, saúde, Santaninho, os sudestinos, eles tendem a achar que quando alguém diz que é do interior do estado do Maranhão, do interior do estado do Piauí, normalmente, e aí você fala ali à beira do rio, né, as pessoas tendem, por toda a história que foi criada ao longo da vida, é real também, a realidade, né? Assim, mora ali na beira do rio, é ribeirinho, uma família muito pobre, muito humilde. Não era o caso de vocês, assim, você não teve uma infância de extrema pobreza. Assim. Não, ao contrário. Meu pai, ao contrário que eu quero dizer, meu pai era gerente de um banco, onde... e naquela época, gerente de banco, numa região que estava se desenvolvendo, era uma pessoa muito reverenciada, muito visada. Sim. E isso, de certa forma, contribuía para aquele meu... por o que eu estava te falando, de eu ser um menino medroso. Eu tinha medo que alguém ameaçasse meu pai, que alguém... porque as pessoas prometiam isso. A cidade tinha donos, a família, que era o político responsável. Tá? Botei tudo isso em flor de algodão, inclusive. Então, o papai era o cara que era diferente. Meu pai não era daquele lugar, o papai não tinha nenhum vínculo com aquelas pessoas, e o meu pai era um homem íntegro. Então, isso tudo era ameaçador de uma certa forma. Para ele, me preocupava, embora eu, menino. Quando eu fui para o colégio assim, infantil, jardim de infância, tal, eu já sabia ler. Minha mãe deve ter a ver com isso, porque a minha mãe era normalista. Minha mãe fez o normal lá na época dela. Normalista linda, como diz. Não é? E a minha mãe era linda mesmo. E aí, embora ela nunca tenha dado aula, mas ela era muito ocupada com a nossa formação, assim, com a nossa educação. Quantos irmãos? Sentido. Nós somos 3. Eu, um irmão mais velho, Roberto, e minha irmã mais nova, Silvânia. E ela era sempre foi interessada nisso, ligada nisso, e eu gostava, eu me identificava também nesse aspecto com ela. Então, eu aproveitava tudo que ela estivesse disposta a apresentar, oferecer, etc. Eu gostava de ler, de contar história e de ouvir história. E o meu pai, na nossa infância, diferente do padrão e tal, habitual naquele momento, era o papai que nos contava história quando nos punha para dormir, não era minha mãe.
E era sempre histórias que ele inventava. E então foi uma infância, em resumo, que foi mesclada por todas essas coisas, sabe? Ao mesmo tempo que eu tinha lá as minhas neuroses já inatas, eu também tinha um espaço para exercitar a minha criatividade, a minha fabulação. E quais que eram as neuroses? Essa própria. Eu era um menino angustiado, de uma certa forma. Por quê? E isso que hoje eu estou chamando de... Eu era um menino medroso. Hoje eu, adulto, médico, psicoterapeuta, barará, posso chamar de uma angústia, né? A infância, hoje, tudo, né, ao mesmo tempo... E esse é um assunto que tem pauteado muito meu dia a dia, nessa coisa do envelhecimento, do idadismo, o preconceito contra a velhice e tudo isso nessa sociedade que nos quer o tempo inteiro, todos eternamente jovens e etc. Ao mesmo tempo, eu acho que se demoniza a velhice, se romantiza a juventude e a própria infância, como se tudo isso fosse maravilhoso e fosse uma punição a você envelhecer, a velhice. Eu estou aqui, estamos conversando, abordando este assunto, para dizer que a minha infância não foi maravilhosa em si. Hoje eu estou muito mais em paz, com as minhas angústias muito mais sob controle, muito mais em ordem do que eu tive aos 5, 7, 8, 9 anos. Então, tem aquele filme maravilhoso, esqueci agora o nome do cineasta, mas enfim, do leste europeu, que chama Incêndios, sim, que vem de uma peça de teatro. Eu assisti tanto à peça quanto ao filme, onde ele diz: a infância é uma faca atravessada na garganta. Eu sei o que ele está dizendo. Isso pode ser, sim, e pode ser o melhor período da sua vida. Também nada contradiz isso, impede que seja. sim. Mas as coisas não são, como se diz, estratificadas por si. A infância é boa, a juventude é maravilhosa, a velhice é terrível. É uma estupidez. Então agora eu vou puxar a faca da sua garganta, passa-se um tempo, e aí o jovenzinho Santana resolve sair de lá e vir para São Paulo. Como é que é isso? Você costumava vir a São Paulo, você já conhecia a cidade, e como é que foi quando você chegou aqui para viver só, sem o colo da mamãe, sozinho em São Paulo? Como é que foi isso? Não, eu não conhecia São Paulo a princípio. Eu era muito realmente apegado à minha família. Aliás, a minha família era uma família muito organizada em si mesma, assim. Mas hoje, eu olhando para trás, eu vejo que eu era, desde sempre, um cara urbano. Então, quando surgiu a primeira oportunidade de eu sair daquele ambiente, eu agarrei com as duas mãos. Qual foi essa oportunidade? No 5º ano da faculdade de medicina, lá em Belém. Você fazia lá? A gente já morava em Belém. Eu fui para Belém já com 14 para 15 anos de idade e tal. Então, fiz faculdade de medicina lá. Eu fiquei sabendo que a gente podia fazer o último ano, que se chama internato, o 6º ano da faculdade, fora de Belém. Podia ser em São Paulo, no Rio, acho que em Belo Horizonte, etc. E eu falei, uau, então acho que dá para experimentar isso. E foi tal. Eu sempre lembro dessa história dizendo assim, eu vim num avião de Belém a São Paulo, todo macambúzio, e quando eu desci no aeroporto de Congonhas, era um domingo. Domingo é o pior dia para você chegar numa cidade grande, desconhecida. Um domingo à tarde não é recomendável, mas na hora que eu desci do avião, que eu me botei o pezinho ali no aeroporto de Congonhas, eu falei, é aqui o lugar. E tanto que ao mesmo tempo que eu sou absolutamente ligado à minha terra, à minha região,
aquilo tudo, escrevo a partir disso. Esse é o lugar de onde eu olho o mundo, mas São Paulo é a minha terra, é o meu lugar. E aí você chegou e assim, já, como é que foi? Você passou também já sair à noite, conhecer pessoas, Totalmente, parecia festas, tudo isso assim. Despirocar. Despiroquei total. Despiroquei, cheguei no domingo, na segunda-feira já estava despirocado. Já. E aí você, em São Paulo, começou a sair, começou a conhecer pessoas? Comecei a sair, comecei a ir para os lugares e tal, e aí eu cheguei no comecinho de janeiro, em julho conheci o Will, outra revolução na minha vida, porque daí começou o nosso relacionamento, que dura até hoje, portanto, daqui a pouco, 41 anos Caramba. De convívio é um bocado de tempo, né? É. E então as coisas, Marcelo, foram se ajustando à minha essência. E você acha que talvez isso tenha um pouco a ver com a sua angústia lá de trás? Talvez São Paulo tenha te dado uma liberdade, uma libertação, que talvez lá você se sentisse certamente. Um tanto preso para ser quem você é e quem você queria ser? Certamente, claro. Sim, faz todo sentido. Talvez seja por isso que eu te fale com tanta propriedade. E São Paulo é o meu lugar, porque foi aqui que eu me organizei mesmo, assim, se organizou a minha identidade em vários aspectos. E aí você aqui, assim, vindo de lá, nunca tinha estado em São Paulo. Aí como é que você se sentia? Você se sentia deslocado ou você se sentia integrado desde o começo? Você se sentia... como é que você... Um pouco uma coisa, um pouco outra. Às vezes, sim. Porque, assim, o Wilson, apesar de ser pouquíssimo mais velho do que eu, 3 anos só mais velho do que eu, mas ele era nascido em São Paulo, criado em São Paulo, de uma família completamente diferente da minha, uma família que incentivava a independência. Então, o Wilson, desde muito cedo, foi ao encontro da vida dele, profissional, financeira e tudo isso. E o Wilson também gostava muito de arte, então frequentava lugares inusitados para mim, sessões de meia-noite de cinema, Sei. Pirandello, na Rua Augusta, que foi um lugar que nós depois passamos a ir assim, durante muito tempo, Carbono 14, enfim, tinha um mundo mais... A gente hoje pode chamar de vanguardista, alguma coisa do tipo, que para mim era completamente fora da minha realidade. Não havia vanguarda num raiz, vamos dizer assim. Não tinha nada disso. Então, sim, em alguns momentos mas eu acho que eu era tão interessado naquilo, tão curioso, e ao mesmo tempo eu também tinha certeza das minhas coisas, do meu gosto musical, do meu gosto literário, que eu não me sentia de alguma forma em defasagem ou diminuído. Tá. E isso não é uma reflexão de hoje, é realmente como eu me sentia, sabe? E, enfim, eu não tinha fortemente isso. E aí, assim, vamos pular um pouquinho no tempo para falar do Rio que Corre Estrelas, né? Quando eu te conheci, você me presenteou com um que li, assim, é um livro muito poético, né? Um livro muito poético, muito elogiado por todas as pessoas que leram, elogiadíssimo, inclusive por algumas figuras conhecidas e reconhecidas aí. Como é que chegou nisso? Como é que Santana Filho escreveu e publicou O Rio que Corre Estrelas? Como é que o Santana se tornou escritor nesse livro aqui? Porque durante muitos anos, mesmo, assim, 10, 15 anos, sei lá, eu escrevia, assim, ao vai da valsa, memórias. Sem pensar em por publicar, exemplo, não, nada. Eu estava ali, sentado, não sei o quê, então escrevi coisas como... lembrando de coisas realmente vividas, assim, quer ver?
aos 10 anos de idade, eu lembro de uma coisa assim. Ah, não, por exemplo, uma outra coisa assim, tenho medo da noite, que era uma sensação que eu tinha à noite, para mim, eu ficava enrolando as pessoas para elas não irem dormir. Quando eu via 10 horas, quando veio a ter luz elétrica, 10 horas apagava. Então ia chegando ali, eu ficava puxando o assunto para ver se as pessoas não iam dormir. Então eu escrevia ali, aqui já em São Paulo, adulto, era: tenho medo da noite, medo do que se cala. Ao escuro, ao silêncio da noite, reagimos em casa com lampiões, candeias e lamparinas. Minha sorte é que temos um pé direito alto, sem forro. Subo para ali e trepo nas vigas, nas madeiras do teto. Sento sobre pernas vergadas e vejo a vida de cima, fugindo dos entremeios, das discussões ociosas, da falta de discussão. Tenho medo, sim, é verdade, mas aqui em cima estou a salvo. Assovio imitando corujas, abro e fecho os braços, sorrio com presas pontiagudas, morcego. Porque na fazenda era exatamente isso. Era uma casa grande, sem forro. Então a gente via a madeira do teto e havia morcegos ali de noite, ficava pendurando. A gente não tinha nenhum medo daquilo. Eu tinha medo de outras coisas, não de morcego pendurado. Então eu escrevi, fiquei anos escrevendo coisas assim, lembranças dessa época. Para mim, tinha essa coisa de publicar, não tinha nada a ver, eu não conhecia ninguém desse meio, desse mercado, não fazia parte. E aí um dia eu encontrei uma jornalista, uma pessoa que estava envolvida com literatura, Nanete Neves, e comentamos, ela falou que ela estava mexendo com isso, pererê. Aí eu falei: nossa, Nanete, eu tenho um bando de coisa guardada lá em casa, pererê, posso te mandar? Quer dar uma olhada? Mande. Mandei uns 3 dias depois. Ela falou: Santana, você tem um livro, cara. Você tem um negócio, vamos botar isso para frente. Eu ainda relutei um pouco, eu conhecia, sou amigo até hoje, da Maria Adelaide Amaral, e mandei para ela e falei: se você gostar, você escreveria o prefácio? Que eu queria saber se ela realmente ia gostar ou estava só querendo me agradar. E ela, 2 dias depois, me ligou: Santana, é ótimo, e eu vou escrever o prefácio, e parará. Então eu falei: uau. Ainda assim, isso era quase uma ação entre amigos, não era vou começar uma carreira. Era, então, vou escrever esse livro, vou cuidar muito dele, do objeto livro. Maria Adelaide do Amaral vai escrever o prefácio. Vai escrever o prefácio. E era mais ou menos isso. Mas a Nanete acabou acionando um amigo dela na época, o Cláudio Brites, que virou meu grande amigo, querido amigo. E aí o Cláudio, na época, era editor de uma pequena editora, que na sequência perguntou se eu tinha mais coisas, e aí eu tinha contos também que eu ia escrevendo, e em pouco tempo escrevi mais alguma coisa, arrumei os que tinha, e saiu o segundo livro, que é o Beijinho. E aí, novamente, outra reviravolta na minha vida, porque aí sim eu abri uma janela para esse outro lado. E teve coragem de dizer: eu sou o escritor, ou ainda não? Não, hoje acho que sim. Mas levei muito tempo. E quando eu estava tendo a Elvira Vinha, que sim, anos depois eu conheci, um dia eu falei para ela, e aí eu falei para ela: eu ainda não consigo escrever no Facebook, eu sou um escritor. E ela me falou: escreva não, porque você é. Não precisa escrever, eu vejo umas coisas que não. Evite, pode deixar, tá tudo certo. E ela tinha gostado demais do Rio, ela escreveu sobre o Rio. A gente precisa reeditar o Rio, hein? Lançar uma nova edição, porque assim, todos os leitores desse livro dizem que é uma maravilha, e é mesmo, é belíssimo, é lindíssimo. Seria aí, um prazer. Seguimos, e aí nos conhecemos, né? Naquela noite ali no Como chama lá? Espaço do nosso amigo Vanderlei Mendonça, mas eu não consigo lembrar o nome do lugar. Ele durou pouco, mas era um lugar bem agradável. Muito, né? Muito agradável. Muito. Eu me lembro que era um concurso de textos, a gente tinha no júri, se não me falha a memória, André Del Fuego,
Luiz Alberto Mendes e tinha mais alguém. Eu não lembro agora quem era o terceiro, mas a organização, se não me falha a memória, também era do Marcelino Freire. Isso, né? E aí a gente se conheceu lá, você não ganhou, você ficou em segundo lugar. Sim. O que foi sensacional, porque o vencedor já tinha publicação garantida, não lembro nem por onde. Pela própria, a ideia era essa. Que era pela Edith, era um livro Demônio que ia Negro, sair por ali. E aí o cara ganhou, publicou o livro, você ficou em segundo, e aí eu vi a Andréia lendo um trecho e falei, puta, que livro lindo, é o tipo de literatura que eu adoro. Por sinal, essa capa, a foto a gente produziu aqui nesta mesma sala, naquela porta ali. Sim, num dia verdade, também, sensacional. Mas enfim, veio A Casa das Marionetes, livro finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, também bastante elogiado por muita gente, crítica, público. E A Casa das Marionetes tem uma história deliciosa, tem uma galinha que praticamente fala, né? Flerta muito com o fantástico, né? Andradina. Tem a tia que você, durante tempos, a tia é uma personagem do romance, mas durante tempos, nas redes sociais e no Facebook, sobretudo, a tia dava conselhos, né? Mas, em especial, você acabou criando uma personagem depois nas redes sociais, que era a tia que meio que, assim... Tinham pessoas que chegaram a perguntar o que é a tia, eu me lembro disso. Não, as pessoas me cobram, quando é que você vai escrever o livro da tia? Eu já falei, eu vou fazer umas camisetas com frases assim da tia. A tia... e a tia, ela não tem, assim, papas na língua. Não. Então, nem sempre ela dava respostas que as pessoas queriam ouvir, mas eram respostas divertidíssimas para quem estava ali, lendo, tendo contato com aquilo. Esse mundo fantástico, a tia, a Andradina, que é essa galinha... tratada da Pandeló, né, que dormia na cama e tal. Essa história, assim, esse fantástico nesse livro, assim. Isso também é algo que flertava contigo sempre, né? Sim. Marcelo, é complicado falar isso, porque não sei como é que pode soar, assim. Mas essa história do realismo fantástico, por exemplo, eu não sei nem o que seria, do ponto de vista teórico, porque, para mim... essas coisas andam juntas. Para mim, assim, o que conta não tem uma coisa que eu gosto muito na hora de criar, que é o seguinte: não precisa ser verossímil, precisa ser verdadeiro. Então, Andradina ter sentimentos, ser uma galinha vaidosa, emotiva, usurpadora, toda essa coisa não é verossímil, mas se eu conseguir imprimir alma nessa criatura, ela passa a ser verdadeira. E dentro do livro ela é verossímil totalmente. Mas ela é, antes de tudo, verdadeira, eu acho. Se ela chegou nas pessoas, é porque as pessoas acreditaram nela. Sim. Eu não quero que isso seja exótico. Ela é uma criatura que sente, que conversa como a tia, como a bisavó do narrador, que é com quem ela vive, dorme na cama da dona Lama, da bisavó Lama e etc. Então eu não paro para pensar, agora eu vou dar uma viajada no sobrenatural, vou criar um personagem. Eu quero impactar, não é nada. Quando eu vejo, está escrito, está ali. Novamente, voltando lá para a sua questão do começo, porque a minha infância foi essa. A mulher da lamparina andando com a lamparina na cabeça. A onça solta na fazenda, numa região onde não tem onça. Tudo isso podia ser verdadeiro. Me tocava de um jeito verdadeiro. Então, a verdade é o meu sentimento, a minha sensação de ser tocado por aquilo. É sobre isso que a gente deve escrever, eu acho. O que vai provocar isso, se é uma galinha voadora, se é um homem que fala, pererê, para mim, eu não me preocupo de verdade com isso. Porque eu estou interessado no sentimento que isso pode despertar. Mas aí alguém fala, isso é realismo mágico. Lindo, maravilhoso, legal, prazer conhecer. Estou fazendo realismo mágico. Sim. Mas não é isso que eu penso quando essas personagens aparecem, entendeu? Um dia aqui na sua casa, a gente, né, um daqueles dias já bêbados, eu me lembro que a gente conversando sobre isso, você disse algo assim, em tom de brincadeira, você disse, eu não sabia o que era o realismo mágico, mas bom saber que ele existe, porque se ele não existe, eu ia inventar. Eu teria inventado. Eu me lembro que você falou isso, sem saber. É verdade.
Me parece muito mais verdadeiro sei lá o quê, um rato voador, se ele tiver contextualizado, se ele tiver alma. Eu acho que isso resume o negócio. Não é questão de estrutura, de armação, você entende como soprou uma coisinha nele. E é isso que movimenta ele. Dane-se, não importa. E a tia? E essa personagem tão... Ah, não, aí a tia, essa tia... Não, é que a família da minha mãe, lá no Maranhão, tem uns ditos, assim, umas coisas que só eles têm, cara. Eu não sei direito de onde é que vem esse negócio. Porque, claro, o nordestino se comunica muito com frases, assim, com esse tipo de expressão. Mas eles lá têm umas coisas que são muito características. E aí eu comecei com isso, assim, pegando isso para botar em histórias. Depois, hoje em dia, tudo que as pessoas me mandam coisas. Me lembrei da tia, aí me manda um negócio que eu ponho lá como se sendo da tia. Mas, assim, a ideia inicial era essa. Quer ver? Minha mãe, por exemplo, falava muito. Eu falo, escuta, o Marcelo comemorou o aniversário dele. Tinha muita gente? Aí a tia me diria, estava cheio, de mamando a caducando. Ou seja, tinha gente de todas as idades, de mamando a caducando. De mamando a caducando, estava todo mundo lá. Que mais? Mamãe, a Pérsia viajou e a Pérsia saiu por uma porta, Marcelo foi ao bar pela outra porta. Minha mãe, um boi solto se lambe todo. Então, esse tipo de coisa, assim, e às vezes ela é muito dura numa coisa assim, que você não venha pra cima de mim não, porque tal. Isso me diverte, antes de qualquer coisa. E parece não, diverte as pessoas. Diverte. As pessoas gostam. Depois veio Flor de Algodão, que também, eu nem falei, mas foi finalista do Oceanos, né? E é também... eu sempre disse, né, que os seus livros, assim, os romances sobretudo, mas os contos também, mas eles têm uns roteiros prontos, assim, personagens muito fortes, né? O Flor de Algodão, para quem não leu, assim, é uma cidade, Flor de Algodão é uma cidade que você criou e a cena inicial é o sujeito com um avião que acaba tendo que aterrissar ali no meio da praça pública e passa a viver ali, conhece aquelas pessoas e a história vai se desenrolando. E tem muita gente aqui, né? Flor de Algodão é um universo de famílias, de histórias deliciosas, assim. Tem humor, também foi assim, meio que de bate-pronto, uma história da tua cabeça, ou esses personagens foram aparecendo, porque tem muito personagem aqui que até hoje eu me pergunto assim, porra, de onde o Santana tirou isso, né? O gigante da Noca, entre tantos outros personagens que estão aqui. Assim, eu não sei, ele tem esse universo que eu chamo de universo santanesco, né? Da sua capacidade de criar histórias e cenários, mas esse em especial, assim, é muita coisa e ao mesmo tempo não é confuso. Você se vê ali naquela cidade, né? Então, eu te pedi o livro porque, para te responder isso, eu preciso ler aqui o primeiro parágrafo desse livro, porque, assim, tanto A Casa das Marionetes quanto esse aqui surgiram de uma publicação que eu fiz, uma postagem que eu fiz no Facebook. Que não era nada. Me veio uma cena, no caso da Casa das Marionetes, uma prima minha, amadíssima, Rose, me contou, porque a família da minha mãe vive 200 anos, então ela contou que tinha uma avó, bisavó nossa, tataravó, não sei o que é, que não morria. O povo chegava lá, quando ela ia morrer, chegava o padre e dava extrema-unção. Quando o padre ia indo embora, ela falava, volte aqui. Então eu escrevi essa cena e aí virou a casa. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu pensei, me ocorreu uma coisa absolutamente comum de um avião
pequeno teco-teco que povoou a minha infância. Na minha infância, aquela coisa que a gente estava falando, era muito mais comum você ver um teco-teco na cidade do que um carro. Aí então eu pensei na seguinte cena e escrevi no Facebook. Eu sobrevoava Flor de Algodão, a pequena cidade entrincheirada pelas montanhas do Lírio d'Água, observando de cima a represa em construção, quando o teco-teco deu pane no motor. A hélice restou destrambelhada, feito uma biruta de aeroporto que perdesse o juízo, nos atirando ao léu do voo, a mim e ao avião. E seguimos sobrevoando o município, flanando sem governo para um lado e outro, a 2 passos de despencar. Peguei carona na lomba do vento, procurando me alinhar a ele, agarrei o manche com as 2 mãos e esquadrinhei lá embaixo à procura de alguma clareira entre casas e serras, tentando nos afastar dos telhados e do miolo da cidade, mas só sobrou o largo da igreja onde descer. Indiquei. Todo mundo abriu passagem num piscar de olhos. Tiraram os jumentos da rua, esquiparam os cavalos no rumo das quintas, tangeram os cachorros, por aí vai. E aí então eu criei essa cena. Eu só sabia isso. Era tudo. Mas aí é o que eu estou coordenando um grupo de escrita. E é o que eu sempre digo para o pessoal. Vai escrevendo. Se você tiver integrado aquilo, as coisas vão aparecendo, vão acontecendo. Eu só tinha esta cena. O cara chegou, eu não sabia por que ele estava lá, de onde ele vinha, que pane deu no avião, que cidade era aquela, o que era aquilo. Mas no que eu fui desenvolvendo a cena, aí as pessoas foram chegando. E aí a cidade foi se mostrando, foi se revelando. Era uma cidade de fato pequena. Tinha uma rua, a cidade era toda plana, por exemplo. As casas não tinham recuo, elas eram próximas da calçada. Tudo isso foi vindo, tudo isso eu fui enxergando. E aí vieram as pessoas à infância novamente. Dona Chuta, porque Dona Chuta era o nome de uma costureira quando eu era criancinha lá em Tocantinópolis. Aí a Dona Chuta era casada com um homem que ele era muito pequenininho, mas exatamente por ele ser pequenininho, o nome dele era Gigante. Do Noca. Porque na minha terra é o Marcelo da Dona Maria José, do seu Feliciano Andrade. É o Marcelinho do Zé Santana. Então, o Gigante do Noca, finado Noca, PPP. E aí esse povo foi aparecendo. E eles vão se mostrando mesmo de uma certa forma. Parece conversa de... Não. Porque se você consegue, as coisas aparecem, se mostram para você. Elas vão vindo, elas vão vindo. Elas começam a te dominar, inclusive, e a tomar a história por conta própria, né? Bom. Mas eu acho bom que você nunca... sim, isso eles vão tentar, mas é legal que você não perca o... você é o criador. Você é o Deus deles ali. Você é o Deus. É o único momento na vida, é a única oportunidade que a gente tem na vida de deixar de ser criatura e passar a ser criador. Então não vamos perder essa chance. Tem 2 coisas que eu acho que na escrita que a gente não pode perder. É o único momento em que a gente sai dessa coisa terrível, uma bota em cima da tua cabeça, que é você é uma criatura, cara. Né? Você não é criador. Ali você é. E a outra coisa é o momento de você mentir à vontade. Descaradamente. Quanto mais mentir, melhor. E aí, também é uma coisa que eu sempre penso quando às vezes converso com pessoas e tal. Gente, este é o lugar que a gente tem para mentir. Vocês querem ser verdadeiro logo aqui? O cara fala, você acha que dá certo se eu fizer? Vai parecer inventado? Eu falo, porra, a vida inteira a gente tem que ser verdadeiro. Aqui é o lugar de mentir. Você vai querer ser verdadeiro logo nesse lugar aqui? Não. Minta à vontade, invente. Você está tendo agora essa experiência, né? Como é que chama? Oficinas de escrita. Eu acho que deve ser ótimo fazer uma oficina contigo. Você está gostando? Como é que tá essa? Porque eu me lembro que há um tempo atrás a gente conversou quando você estava para resolver sobre isso.
me convidaram para tal coisa, para montar um curso, para ir lá para o IDEAC e tal. Falou, mas eu não sei se eu acredito muito nisso, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tinha certeza que você ia conseguir. Eu tenho certeza de que as pessoas que fazem a sua oficina devem sair maravilhadas e com vontade de criar histórias, mentira ali no papel. E aí você mudou de ideia, né? Porque eu vejo que você está gostando. Como é que tá isso? Como é que é essa experiência? Como é que tem sido? Mais uma mudança daqueles dos ciclos da vida, etc. Eu estou adorando. Eu estou muito envolvido. Estamos no terceiro grupo já e com pessoas, a maior parte, inclusive, dos 2 grupos anteriores. E eu estou gostando muito, primeiro porque é um lugar para a gente dividir um interesse comum. Segundo, que ali ninguém está interessado necessariamente em se tornar um escritor. Está todo mundo querendo se expressar. O IDEAC, Instituto para o Desenvolvimento Educacional, Artístico e Científico, é um instituto voltado à reflexão sobre o envelhecimento, em vários aspectos, desde questões teóricas, técnicas, até atividades e tudo isso. Então, aquelas pessoas não estão, a princípio, pelo menos, ali porque querem se profissionalizar ou tudo isso. Então, o interesse das pessoas me contamina, então fica um jogo, um bate-bola. Aquilo que eu tinha falado com você, o que eu tenho a oferecer e tal, eu fui achando depois, e isso foi me tranquilizando, que eu tenho uma coisa legal para oferecer, que eu sou um bom leitor, eu sei ler. Saber ler não é só juntar as palavras, depois as frases, as sentenças, os parágrafos, mas é compreender a respiração, o subtexto, a entrelinha, o espírito, a alma, de novo, daquilo ali. Então eu acho que quando alguém escreve alguma coisa, te dá, e você passa para ele essa observação, ele também, com o exercício, ele começa a perceber. Eu não consigo dissociar a escrita de leitura. Aquele velho chavão, mas você só vai ter alguma crítica possível com relação à tua produção se você tiver um repertório de leitura. Claro. Né? Não tem muito como você reinventar a roda. E aí você, além das oficinas, acho que você está agora também um tipo de coordenação do IDEAC ou algo assim? O IDEAC foi criado e é coordenado pela psicóloga, professora Maria Célia de Abreu, que é minha amiga e tal, e eu já tinha participado eventualmente de atividades no IDEAC e tal, mas agora já de julho, acho que junho para cá, eu entrei para a parte da coordenação, que é um pouco estar lá ao lado dela na coordenação mesmo das atividades. E aí eu tenho me sentido muito bem lá, as pessoas também, a gente tem tido uma troca sensacional. Quando termina todas as reuniões, assim, eu sinto que está todo mundo muito energizado, né? Eu, inclusive, a gente quer ficar ali ainda. Isso é delicioso. Se olhando. Ninguém termina, não é que estão olhando no relógio para ir embora, né? Exato. Aquela aula chata, assim. Não. Exato. A gente fica ali querendo ficar mais junto, querendo tal. Isso é muito bom. Antônio, eu não falei aqui, né? O mais recente, tem que falar do mais recente, senão o autor. Ainda mais de Antônio. Antônio que nasceu Antônio, né? José. Antônio José virou Toninho, virou Toninha. Sim. E por fim, Antônia. Antônia também veio de alguma inspiração conhecida, não? Não, assim,
tem dois personagens aí, né, igualmente importantes, talvez, que é a Antônia e o Brando. O Brando, sim, é um personagem, uma figura que me acompanhou, me perseguiu durante anos. É um personagem que me mexeu muito. Um dia, quando eu estiver um pouco mais velho, ainda vou me dedicar a pensar o que esse Brando tanto me toca, que ficou tal. E ele gosta de você, porque ele escreveu até a orelha do livro. Ele escreveu a orelha do livro. E então eu tinha o Brando e eu ouvi uma história de vida muito parecida com o que veio a dar em Antônia, que me tomou assim de um jeito, foi num atendimento médico, inclusive, ocasional, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí a Antônia pediu, mais do que pediu passagem, assim, exigiu, assim. E tem uma coisa interessante no Antônia que, além de tudo, assim, que algumas pessoas, algumas resenhas, assim, insistiam na coisa de rotular o livro. Ah, o Santana escreveu um romance com temática LGBTQIA+, e aí eu me lembro que você falou para mim assim, oh, isso para mim assim, não importa tanto, né? O que me importa são esses personagens, a verdade deles dentro do livro. É uma história deliciosa também, personagens deliciosos, Antônia, Brando e todo o povo que habita, não só esse livro, mas todo o universo santanesco, que é grandioso. Repito, Santana, para mim é uma alegria assim, ser seu amigo, editar os livros seus e ter a chance de conhecer essa potência de criação de universos, né, de universos santanescos. Obrigado pelo papo, vem cá. Puxa, sou eu que te agradeço de novo, querido amigo. Tchau, valeu, gente, muito. Que agora a gente vai beber mais cerveja, agora com vontade. Agora sim. Tchau.